Cristo para todos. É uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Se eu não me engano, acho que é a terceira vez. A primeira vez que eu fui convidado para estar aqui foi meio tenso, porque eu sou um assembleano, sabe, do pé roxo. Aí me disseram assim, pois falei, é batista, rapaz, cuidado que o pastor Ebenezer lá vai estar lá e ele não pode, cuidado. E eu vim para cá meio tenso, mas eu fui assim agraciado pelo Senhor, que eu caí nas graças do pastor Ebenezer, que ele convidou para o próximo domingo seguinte, eu estou aqui tipo, opa, glória a Deus, foi aprovado. E foi para mim uma honra muito grande estar aqui, sempre a convite do meu querido pastor Abraão, homem de Deus realmente, e desde que conheci já aprendi a admirá-lo, ele e a sua esposa. Então para nós é um prazer muito grande, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui hoje, eu até já não sei se eu vou frustrar vocês, mas não crie muita expectativa com coisa nova, não. É mais relembrar aquilo que a gente já sabe, e às vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática. Tenho certeza que uma igreja pastoreada com a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus aqui ela é ministrada, ela é praticada, ou melhor, ela é sempre colocada para a gente ouvir e aprender, mas a gente tem uma certa dificuldade. A gente vai falar aqui hoje sobre um tema, eu diria que bastante conhecido, e para compreender na teoria, ele é muito fácil. O difícil é a gente praticá-lo, que é Mateus 6,33, né? Talvez se eu pedir para... Tem alguns versículos da Bíblia que é até difícil para a gente decorar, mas tem alguns que é fácil. Mas falar mais, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, praticamente todo mundo é até fácil de decorar, até fácil de você memorizar. Mas como é difícil a gente praticar e viver esse princípio. Isso não estou falando de membresia, não, estou colocando a gente como os pastores também. Como é difícil para a gente colocar e viver literalmente esse princípio tão sagrado e tão importante para nós, que Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele dando aquele belíssimo ensinamento, que a gente não sabe se o Sermão da Montanha durou apenas um dia, uma semana, um mês, quanto tempo que Jesus passou ali, ministrando e ensinando para aquele povo. E dentre esses ensinamentos de Jesus, ele vai e ministra essa palavra ali para os seus discípulos, que algo que foi há séculos atrás, milênios atrás, mas que parece que é tão novo quanto se ele estivesse falando para nós agora. Alguma coisa, algo que os séculos se passaram, anos se passaram, e a gente precisa ouvir isso todo dia. Então, por isso que a gente vai ministrar aqui hoje, não é nada, como eu sempre digo, não vai ser nada tão novidade, mas é sempre para a gente relembrar, e eu quero estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante, para a gente procurar relembrar e tentar viver um pouco melhor esse princípio de buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E creio que, como eu disse aqui, aqueles que têm procurado viver os princípios da palavra de Deus conhecem muito bem esse versículo que eu acabei de citar aqui, e a gente tem essas dificuldades. Eu queria, mais uma vez, que você ficasse de pé, para a gente estar, como eu disse, todo mundo conhece, mas abra a sua Bíblia aí, vamos repetir. Eu costumo dizer, como dizem a psicologia, que para você memorizar ou gravar alguma coisa, tem que ser pelo menos 17 vezes. Você tem que estar lendo aquilo. E às vezes a gente começa o Novo Testamento com os 3 primeiros livros, muito repetitivo, parece que é a mesma coisa. Então, se o próprio Jesus e a própria Bíblia usa deste artifício para memorizar, por que não a gente está lendo mais uma vez aqui esse versículo, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. A gente ora, a gente senta e a gente começa a ver aquilo que Deus tem para falar conosco. Talvez até seria até importante, pastor Abraão, todo mundo, ao invés de no 3, todo mundo, mas vai ficar bonito, vai? Vocês concordam? Todo mundo, ao invés de ficar só lendo, a gente menciona, porque há poder nas nossas palavras, sabia? Há poder nas nossas palavras. Você pensa um negócio, mas quando você fala, você verbaliza aquele negócio, o mundo espiritual
tanto celestial quanto do inferno está ouvindo aqui. Né? Então você está dizendo, olha, ele está afirmando, ele está dedicando essa palavra. Mas vamos lá então, Mateus 6,33. 1, 2, 3. Mas buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Dê um brado aí, um aleluia bem gostoso aí, para ajudar esse pregador aqui. É isso aí, gente. Aplauda aí, faça como manda aqui. Aplauda o Senhor aí. Ele é merecedor. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, a tua palavra foi lida, ela é viva, eficaz, poderosíssima, meu Pai. Como eu sempre falo, Pai, o Senhor me colocou aqui para estar compartilhando, conversando com a tua igreja, Pai, sobre esse tema, sobre esse versículo, Pai. Mas é o Senhor que vai falar conosco, por isso usa-me, Senhor. E eu oro agora, Pai, traga os nossos ouvidos cativos à tua palavra, Pai. Eu repreendo agora toda distração, meu Pai. Esse é o momento da gente ouvir a tua voz, Pai. Eu oro pedindo que seja assim, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis sentar aí, dando glória a Deus, dando aleluia. A gente vai tentar então aqui, como eu disse, já falei aqui, né? Uma palavra que Jesus citou há milhares de anos atrás, e parece que é algo novo ainda, que a gente precisa ouvir e colocar em prática. É algo tão simples, gente, é tão simples. Tem alguns textos da Bíblia que requerem algumas interpretações um pouco maior para nós. Mas tem umas que é muito simples, mas buscar e pois em primeiro lugar. Todo mundo aqui sabe o que é primeiro lugar. Eu tenho certeza absoluta, todo mundo sabe o que é primeiro lugar. O que é o primeiro lugar? Todo mundo não é o segundo, não é o terceiro. Primeiro lugar. Se colocar uma fila aqui, de repente, para entrar naquela porta, quem é o primeiro? O que está lá na frente. Todo mundo sabe, o primeiro está lá. Quem é o primeiro lugar num concurso? Aquele cara que está lá na frente. Então, o primeiro. Então, não requer muita interpretação para nós, para entender o que é o primeiro lugar. Mas buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus. O que é reino de Deus? Aí que foi a confusão muito grande, que eles criaram nessa situação de reino de Deus, e a gente até hoje ainda cria essa dificuldade de entender o que verdadeiramente é o reino de Deus, porque ele tem que ser buscado em primeiro lugar, e como a gente tem dificuldade para colocar esse reino de Deus, aí vem a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Eu creio que todo mundo já ouviu aqui, alguém, puxa, mas fulano foi injusto, a justiça é falha, não sei o quê, porque a gente tem uma noção, mesmo que seja pequeno, do que é justo e o que é injusto, mesmo que não conheça com profundidade, mas tem uma noção do que é justo e o que é injusto, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o grande problema nesse versículo está literalmente para nós, nas demais coisas. Esse é o grande problema nosso, que a gente não consegue, sabe, entender ou confiar literalmente no Senhor e dizer, Deus, eu vou acreditar nesse negócio que parece meio maluco, meio doido, mas eu costumo dizer que para ser crente tem que ser doido, tem que ser maluco, sabe? Que o reino de Deus, literalmente, o evangelho da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então você tem que acreditar nessa verdade. Então, ser crente é moleza, nada, rapaz, ser crente é uma doideira. De vez em quando, para ser crente, você tem uma idade de doido, de maluco. E a gente vê isso até na Bíblia Sagrada, em algumas situações, que alguns homens de Deus tiveram que dar uma de maluco. E crente tem que ser assim. Então, buscar, se a gente levar ao pé da letra esse versículo para o mundo aí fora, mas, pô, qual é, meu irmão? Ajuda nós aí, não muda, essa tua ideia é muito doida, muito maluca. Mas como é importante e precioso quando a gente acredita nessas verdades que a Bíblia nos expressa e nos mostra, e a gente precisa confiar literalmente nessa palavra. Então, o contexto histórico e cultural desse versículo lá de Mateus 6,33, que a gente acabou de ler, para compreender o que significa literalmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é essencial a gente considerar esse contexto em que essas palavras foram proferidas ou faladas por Jesus, que foi, como eu disse aqui, lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que ele compreende Mateus do 5 até o capítulo 5, 6 e 7, é onde Jesus ali, ele deu esse grande ensinamento, sentava lá no monte lá, e começava a ministrar. Como eu disse, algumas pessoas, os estudiosos dizem que isso aí não foi, quando a gente lê, pensa que Jesus sentou ali de uma vez só, pá, mandou, não, aquilo ali foi, às vezes indo uma vez, duas vezes, uma semana, um dia, e ele ia ministrando, porque era
palavras que ia na contramão, e ainda hoje vai muito na contramão daquilo que a gente vive, ou aquilo que a gente acredita. Então, para eles, algo assim, absurdamente, pô, ele já começa dizendo, felizes os pobres de espírito. Meu irmão, quando fala de pobreza, todo mundo quer pular fora. Que negócio de ser pobre isso? Não quero para nós isso, não. Então ele vai numa contramão, literalmente, sabe? Ele vai, e o negócio vai andando assim, porque eu acredito que aqueles religiosos da época, que os caras se sentiam os caras, olhava aquele homem lá, simples, no meio de uma galera totalmente simples, que ele não convidou pessoas da alta sociedade, mas ele convidou, foi pescadores, aquela turma bem a ralé para estar com ele. Pô, mas o que esse cara está falando? Então o Sermão da Montanha em si, ele vai muito na contramão daquilo que a gente gostaria de viver, ou de que acontecesse na nossa vida. E ele vai dentro do Sermão da Montanha, ele vai, manda essa aí para os camaradas ainda, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Pô, como é que é esse negócio? Então, esse contexto que ele fala, ele é muito forte e significativo para todos nós. Então, onde ele aborda ali diversos aspectos da vida espiritual e moral do ser humano. Nesse sermão, Jesus, ele redefine conceito de justiça, piedade e comportamento, contrastando com as práticas religiosas da época. Então, ele redefine o negócio de João Bonite. Vocês estão indo por esse caminho? Não é muito por aí, não. É por aqui o negócio. E ele vai contra a prática religiosa e moral daquela época, daquele povo. Então é muito complicado, por isso que para mim, para você, como eu disse aqui, é um versículo simples, até fácil até de memorizar, fácil de entender, mas como é difícil praticar literalmente esse negócio do reino de Deus em primeiro lugar. Principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo num mundo competitivo, onde todo mundo quer, hoje a gente quer ter cada vez mais e mais, a gente precisa ter, tem que mostrar para todo mundo, ter esse negócio de, pô, eu vou buscar o reino, cadê o reino de Deus? Porque, na verdade, quando ele fala de reino de Deus, ele fala de algo literalmente eterno. E o nosso negócio hoje é ter, pegar, tocar, nós queremos o material. Só que o material, ele é falível, ele acaba, ele some, ele vai embora, e Jesus está falando de algo eterno. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É por isso que uma das orações que eu mais gosto de fazer, literalmente, é: Senhor, implante o teu reino na minha vida, implante o teu reino na minha família, implante o teu reino na minha casa, implante o teu reino na minha igreja, implante o teu reino na minha cidade, porque quando implantar o reino de Deus na minha vida, na sua vida, na minha família, na nossa casa, a gente vai ser praticamente um extraterrestre, diferente de tudo. A gente não vai estar como todo mundo está vivendo, não. E o importante para ser um crente fiel em Jesus Cristo é ser diferente do mundo. Não dá para a gente querer ser um extraterrestre, um cidadão do céu, porque eu tenho impregnado em mim que eu não sou dessa terra. E você também tem que ter, nós estamos aqui, como forasteiro, nós somos cidadão do céu. Então o meu reino, é por isso que o próprio Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O teu reino não é deste mundo. Quando o reino de Deus é implantado na minha vida e na tua vida, a gente vai ser diferente. A gente vai ser diferente. Alguém vai falar: por que ele é diferente desse jeito? Porque eu não sou desta terra, eu sou do céu. Estou aqui por um período de tempo muito pequeno, ainda que eu viva 90, 100 anos aqui, comparando com a eternidade, isso não é nada, mas a eternidade me espera, e a eternidade te espera, e como é bom ter uma eternidade com o Senhor, mas para a eternidade estar com o Senhor, eu preciso que este reino de Deus esteja na minha vida aqui na terra, eu preciso caminhar com esse reino de Deus, ele precisa estar impregnado em mim. Então, Mateus 6,33, ele surge em meio a uma discussão sobre preocupações materiais e ansiedade sobre as necessidades básicas da vida, como comida, bebida e vestuário. Olha só como é que é interessante. Ele não surge, esse Mateus 6,33, porque o camarada quer ficar, e aí é que eu digo que é difícil para nós, por isso, porque ele surge nas necessidades básicas. Ele não está falando aqui em ter o melhor carro que está na moda. Ele não está falando de ter a melhor casa, ele está falando de necessidade básica. Qual é a necessidade básica de todo mundo? Comida, bebida e vestuário. Está falando de coisa simples. Eu preciso disso no meu dia a dia, você precisa disso no dia a dia. E aí a preocupação nossa, e muitas das vezes que ocupa muito a nossa vida, é exatamente com isso. Puxa vida, e a minha comida? E o que eu vou vestir? O que eu vou beber? Onde eu vou morar? Aí o Senhor diz para você ficar tranquilo com isso. Você descansar literalmente nele.
descansar, porque Ele vai suprir essas tuas necessidades. Ele vai suprir. É interessante, eu me lembro que uma vez eu trabalhava eu trabalhava com meu irmão e eu já fiz um bocado de... Se for falar o tanto de coisa que eu já fiz na vida, vocês vão ficar assustados. Mas até no aviário, não sei como é que é o nome aqui, galinheiro, o povo do Brasil sabe, um aviário mata frango lá para vender. E eu me lembro que eu estava trabalhando com meu irmão, uma época de Natal, gente, uma situação complicada, difícil demais. E eu não tinha dinheiro para mais nada, e meu irmão montou um aviário lá, botei para tomar conta daquele negócio, e eu estava lá tomando conta daquele negócio dele lá, vendendo, e tinha um menino que matava os frangos, né? Eu sempre sou medroso, não gosto de matar nada. E eu matar um frango, depender de matar um frango, vai dar ruim para mim. E bem próximo do Natal, gente, pleno sábado, na Baixada Fluminense, dia final de semana, dia que comeu a penosa, né? O frangão, né? O povo último dinheirinho, o dia que vende mais. E eu estou lá naquele negócio que quando eu comecei a vender frango, né? E o pessoal, o menino que ia matar os frangos, ia chegar depois. E eu estou vendendo frango, botando frango lá para o menino chegar. O menino não chegou. E eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus do céu, agora como é que vai matar esse frango para entregar para os caras que vai chegar daqui a pouco? E eu naquele apavoramento lá, e chegou uma cliente lá, uma pessoa lá para comprar um frango, me deu uma nota, talvez, não sei, lá, tal, R$100. Eu tinha que dar o troco, eu não tinha um troco para dar. Falei, e agora, meu pai? Peguei os dinheiros, botei aqui no bolso, as notas que estavam no caixa lá, botei no bolso, as notas maiores, e fui tentar trocar o dinheiro. No meio do caminho, eu perdi o dinheiro todinho, gente. O negócio não era meu, era do meu irmão. Quando ele voltou, mas voltou irritadíssimo, me xingando, me esculachando. E eu estava na expectativa de receber lá um dinheirinho para comprar. Não era para comprar roupa, não. No máximo que ia dar para comprar, eu me lembro até hoje, era para comprar uma calça para passar o Natal, né? Vou comprar uma calça, a camisa usa velha mesmo, está de bom tamanho. E ele já disse, não vou te dar nem dinheiro nenhum. Eu falei, meu Deus, e agora, meu Senhor? E eu me lembro que eu saí na rua chorando. Eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Nem o dinheiro para comprar calça eu tenho, meu pai. O que eu vou fazer? Mas eu sempre fui amante da Bíblia. Eu sempre caminhei com a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, disse, chorando, me lembro, estou no meio da rua, Deus, e agora? Disse, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro nem para comprar, nem a calça que eu achava que eu ia ter, pelo menos uma calça nova no Natal, não tem mais. Deus, e agora o que eu vou fazer? E quando eu abri a Bíblia, saiu em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então as nossas necessidades serão sempre supridas pelo Senhor. Então quando você pensa que não vai vir, Deus está no comando de todas as coisas. Às vezes Deus faz a coisa ruim acontecer, aparentemente, porque Ele quer te dar algo maior lá na frente. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, choroso com esse negócio, juntou minhas irmãs, o pessoal lá tudo, fizeram uma vaquinha lá e comprou não apenas a calça que eu estava esperando, mas comprou a calça, comprou o sapato e comprou a camisa. Eu dei glória a Deus, aleluia. E a camisa foi interessante, porque na minha família todo mundo é costureiro, né? A gente comprou o pano para fazer a camisa para mim, eu todo empolgado no Natal, né? Feliz da vida, que eu estava com sapato, estava com calça nova e a camisa nova, né? E eu estava sentado lá na igreja, assim, todo feliz. Quando eu olho lá na frente, a minha irmã que tinha feito a camisa para mim, tinha uma irmã lá do outro lado com uma saia, a saia dela é igualzinha minha camisa. Eu falei, glória a Deus, aleluia! Não sou eu só que só tem um bom gosto, não. Tem mais gente ali de bom gosto, aleluia, glória a Deus. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, meu irmão, as demais coisas serão acrescentadas para a glória do Senhor. Agora, eu estou falando aqui porque é coisa simples, gente. A gente não está. Então, esse contexto de Mateus 6,33, quando ele fala as necessidades serão supridas, e é interessante que no próprio capítulo de Mateus 6,36, aqui na parte aqui, acho que é o 25, o que ele fala para nós, que também é outro texto bem conhecido aqui para nós. Ele começa aqui no 25 dizendo assim, por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, e que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhor do que elas? Olha só, se a própria Bíblia está dizendo para a gente olhar para as aves, olha para os lírios, sabe? Olha, se o Senhor alimenta os lírios do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, sabe? E o texto diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, meu irmão. E se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã já não existe mais, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Confia no Senhor, descansa no Senhor, mas faz o quê? Reino de Deus.
O reino de Deus em primeiríssimo lugar. Não dá para a gente negociar esse negócio, não dá. É reino de Deus, e é interessante que também Deus ele exige prioridade e exclusividade. Então não dá para a gente negociar. Aí eu quero ser um crente, no linguajar nosso lá, meia boca, sabe? De vez em quando eu vou na igreja, eu até gosto, acho legal. Não, meu irmão, é vestir a camisa do reino de Deus. Vestir a camisa por completo. Eu quero o reino de Deus na minha vida, eu quero o reino de Deus na minha casa, porque essas demais coisas simples, o Senhor, e é interessante, eu amo o Senhor de uma tal forma, e é interessante você amar o Senhor dessa forma, que essas coisas simples, vestiário, comida, bebida, que Ele vai suprir, mas Ele quer te dar muito mais, Ele quer ir além disso, o Senhor quer que você coma e viva com o melhor dessa terra, e quando a gente confia no Senhor, e busca ao Senhor de verdade, isso vai acontecer literalmente. Agora, entendendo esse conceito de reino de Deus, o termo reino de Deus era muito familiar para os ouvintes de Jesus, referindo-se ao domínio soberano de Deus e ao cumprimento de suas promessas de salvação e restauração. Na tradição judaica lá, o reino de Deus estava associado à esperança messiânica de libertação e estabelecimento de uma ordem divina e justa, que é tudo que a gente quer hoje. Então, o reino de Deus, quando se fala de reino de Deus, aquele povo, eles tinham muita expectativa, literalmente, do surgimento do Messias. Poxa, ele vai aparecer aqui, vai dominar tudo isso aqui, e a coisa vai ficar boa para nós. Naquela época, Israel, né, dominado por Roma, e aquela opressão muito grande, e eles tinham expectativa de algo melhor ali que fosse acontecer. Por isso que o reino de Deus, e a dificuldade da gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é porque ele vai na contramão, literalmente. Então a expectativa, por exemplo, dos discípulos era, já que ele é o Messias tão prometido, ele vai chegar, vai dominar isso aqui tudo para nós, vai ficar maravilhosamente bem o negócio para nós. E aí o próprio Jesus, em outro texto, ele diz para nós claramente, no mundo tereis aflições. Então Jesus nunca chegou por dizer, meu irmão, Abraão, seguinte, você vai assumir a igreja lá, o Ebenezer vai sair, mil maravilhas, já está tudo no esquema, aquela igreja vai lotar, muita grana, vai chegar um montão de obreiro, você vai ficar na sombra do boi. Não, ele está dizendo, não, no mundo tereis aflição, meu irmão. Aí estava na expectativa, o Messias vem, vai ser mil maravilhas para nós. Tanto é que um lá disse, quando tentar Deus, deixa eu sentar para a direita, para a esquerda, deixa eu estar aí contigo. Eu imagino que os discípulos já até lá dizendo, meu irmão, quando ele assumir esse reino aqui, eu vou ser o ministro da justiça, eu vou ser o ministro do planejamento, eu vou ser o ministro da fazenda, eu vou ser o ministro aqui, e a gente vai dominar essa parada aqui, vai estar só nós no negócio. Aí o que acontece? Esse Messias, esse reino, que ele disse que ele era rei, o que acontece? Vai para uma cruz e morre. Aí deu ruim. Falei, rapaz, mas a gente estava na expectativa de a gente dominar esse negócio aqui, da gente ficar tudo numa boa. Aí tem até os dois lá que voltaram para a aldeiazinha chamada Emaús, meio do caminho, reclamando, talvez, caminhando de volta para casa, dizendo, deu ruim para nós, O cara que ia dominar tudo, que ia acabar com esses romanos, e a gente ia ficar de boa aqui, agora ele já era, morreu, deu ruim para nós. Vamos voltar para casa? Estamos voltando para casa, quem sabe, eu imagino eles naquele caminho de Emaús, dizendo, vida, dia, azar, deu ruim para nós. Aí me aparece lá, o próprio Jesus entra no meio deles e começa a conversar com eles, despreocupado, Jesus contando a história, o que aconteceu com vocês? Aí diz, será que você é o único que está em Israel, em Jerusalém, que não ouviste falar dos últimos acontecimentos? Lá o Messias, lá, o profeta, poderoso em obra, que a gente achava que era ele que ia redimir Israel, morreu, acabou. Meu irmão, o reino que o Senhor tem para mim e para você não é aqui nessa terra. É um reino muito, mas muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para você. O que o Senhor tem para você é muito além, é muito superior a isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A expectativa deles era essa. É aqui e agora.
Então a gente vem aqui, nessa terra aqui, eu tenho que conquistar, eu tenho que alcançar. E o reino de Deus, onde está o reino de Deus? Por que eu não confio literalmente em buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Independente do que acontecer na minha vida, o reino de Deus vai estar em primeiro lugar. Independente, deu tudo certo, o reino de Deus em primeiro lugar, está dando tudo errado, o reino de Deus em primeiro lugar, porque a palavra que foi liberada para mim, pelo Senhor, ela vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir, literalmente. Então a palavra de Deus, independente, então a gente quer muito o reino de Deus, mas se a coisa estiver fluindo, como a gente quer e gosta. Está do jeito que eu quero, está do jeito que eu gosto, então tá bom, mas começou a dar um pouco diferente, ou a gente coloca demais a nossa expectativa até de Deus agir com a gente fazendo as coisas. Não, é confiar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ainda que tudo esteja dando errado. Tem alguns versículos da Bíblia que é muito marcante para mim, desde criança. Um deles é Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu regozijarei no Deus da minha salvação, porque o reino de Deus ele está implantado na minha vida e na minha casa. Ele está implantado na minha vida, aonde o reino de Deus está, pode ter certeza, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, é o melhor lugar do mundo para se estar e para se viver. Mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está impregnado na minha vida, que é de dia, de manhã, de tarde, à noite, de todo momento. O reino de Deus está em primeiro lugar. E para você ter o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, é preciso abrir mão de muitas coisas. É preciso abrir mão de muitas coisas que a gente julga ser o melhor, o mais importante. Então, é muito importante que você saiba que uma das coisas que o próprio Jesus disse claramente para nós, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então, a gente negar a si mesmo, para a gente colocar esse reino de Deus em primeiro lugar, muitas das vezes é muito complicado, é muito difícil mesmo. Então, Jesus, ele expande essa profundidade do reino, mostrando que esse reino dele não é um reino só para este mundo, só para agora, é um reino para a eternidade. Agora, buscar em primeiro, eu já disse um pouco aqui, a palavra buscar indica uma ação contínua e deliberada. Não é um esforço único, mas uma busca persistente e intencional. A intencionalidade no reino de Deus é importante. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero o reino de Deus em primeiro lugar. Por que eu estou fazendo isso? Porque o reino de Deus é prioridade para mim. Qual é a minha intencionalidade? Morar no céu com o Senhor. Você não veio aqui na igreja hoje só porque você quis, não. Primeiro foi o Senhor que te trouxe aqui. E porque você quer morar no céu com o Senhor. Você quer estar com o Senhor, você quer viver com o Senhor. Então a gente precisa ter essa intencionalidade nessa questão de primeiro lugar. O termo primeiro estabelece prioridade e exclusividade absoluta. Primeiro lugar, exclusividade, prioridade absoluta, sugerindo que o reino de Deus deve ser o foco do central de todas as coisas das nossas vidas. Então, tem um livro que eu li ele há muito tempo, ainda era adolescente ainda, que é Em Seus Passos que Faria Jesus. Quem já ouviu falar nesse livro aqui, é um livro muito importante, Em Seus Passos que Faria Jesus. E eu tenho isso assim como método na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu penso, que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Às vezes até oro, Deus, quando eu tenho assim, que às vezes a gente tem uma prepotência, uma arrogância de achar que a gente está 100% certo. Eu estou 100% certo nessa escolha, eu estou 100% certo, mas mesmo assim eu digo, Deus, será que realmente eu estou certo? Será que isso vai glorificar o teu nome? Outro versículo também que é muito importante para mim, que é 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tudo visando o quê? O reino de Deus. Tudo visando o reino de Deus. Até, às vezes, acho que eu não sei se estava comentando com o pastor Abarão, não sei com quem foi, essa semana eu estava falando, literalmente, até o meu trabalho. Eu sempre digo para as pessoas, na igreja, enfim, meu irmão, não trabalhe para ganhar dinheiro. Trabalhe para que o reino de Deus seja glorificado através do seu trabalho. Você não está naquela empresa, naquele local de trabalho por estar, não. Foi o Senhor que te colocou lá, para você ser um representante dele lá. Então, quando eu chego nesse local dizendo, eu estou aqui para representar a glória de Deus, dinheiro para Deus não é problema. Ele pode te dar pouco, muito, muita grana mesmo. Uma vez Jesus precisou de dinheiro, meu irmão. O que é que Jesus fez? Mandou Pedrão, pega um anzol, vai lá no rio pesca, tem um dinheiro na boca do peixe. Quando Jesus precisa de dinheiro, ele manda pegar até na boca de peixe. Então, o dinheiro para Jesus não é problema. Pode ser real, pode ser dólar, pode ser o que for. Então,
pense que tudo é para a glória de Deus. Meu trabalho é para a glória, porque eu estou aqui para representar o reino de Deus neste lugar. E quando você, nessa visão de reino de Deus, todo o meu trabalho que eu sou aqui, sou um príncipe aqui. Sou um príncipe aqui porque eu sou filho de um rei. Será que a gente tem essa convicção e age com essa certeza de que é príncipe? Pô, eu sou filho de um rei. Será que quando eu estou num lugar e estou naquela... Porque tem gente que tem um tal de, pô, está todo mundo pisando em mim, me humilhando. Meu irmão, ninguém vai pisar em mim, ninguém vai me humilhar se o meu Deus, o meu rei, não permitir. Se ele permitir, é para a glória dele, depois vai ficar tudo bem. Então, quando eu tenho essa convicção, foco no reino de Deus, eu vou entender que estou lá, mas primeiro, por que eu estou aqui? Reino de Deus. Por que eu venho a essa igreja? Reino de Deus. Por que Deus me trouxe de um país longe para aqui, para os Estados Unidos, está aqui nessa igreja? Porque o reino de Deus aqui, nesse momento, o Senhor me deslocou de lá e disse, olha, vou colocar lá junto com o pastor Abraão, porque é lá que ele vai ser usado. Então, quando você vem a este lugar aqui, não é apenas uma coisa que eu tenho aprendido muito, também é muito importante isso aqui. Eu vou lá porque eu quero ser abençoado. Meu irmão, vem para cá porque você vai ser um abençoador. Quando você libera a bênção chega para você. Então não vem para a igreja atrás de bênção, não. Vem para a igreja para ser uma bênção. Eu vou lá porque eu vou abençoar a vida do meu irmão que está do lado. Eu vou abençoar a vida de fulano. E literalmente a lei da semeadura é a mais verdadeira que existe. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Vem para a casa do Senhor, porque o reino de Deus... Olha que coisa, eu fico imaginando esse Deus tão grande, tão poderoso, que o Criador do universo, aí olha que essa grandeza dele toda, criou tanta coisa boa, tanta gente super inteligente, aí olha lá do céu, olha para o Elias, é o Elias que eu vou usar. Meu irmão, quando você estiver sendo usado pelo Senhor, se sinta um privilegiado. Deus escolheu, nesses 8 bilhões de habitantes que tem na Terra, Ele me escolheu para fazer parte do projeto dele de salvar a humanidade. Isso é coisa grande demais, gente. Esse é reino de Deus. Pô, Deus me escolheu. Deus me escolheu, você faz parte do plano do Senhor. Imagina o pastor Abraão aqui fazendo um planejamento da igreja aqui, sabe, a igreja vai avançar, vai acontecer aquilo, mas aquilo, aí chega para você e diz, olha, cara, você faz parte do plano que eu tenho aqui para o próximo ano, para o segundo ano, para o tempo da igreja aqui. Gente, quando Deus fez o planejamento para salvar a humanidade, sabe, Ele colocou você nos planos dele para salvar o mundo. Então você faz parte, Ele incluiu você nos planos dele. Então o reino de Deus é isso para nós. Você faz parte de qual reino? Do reino de Deus. E agora entenda-se, quando fala de reino, aonde qualquer país que existe um rei, até mesmo, vamos botar aqui na Inglaterra, aqui tem lá o primeiro-ministro, tudo, mas eles têm, literalmente, deve obediência a quem é o rei. Opa, peraí, sabe por quê? Que quem manda é o rei. O rei não vai chegar para o súdito e dizer, você deixa eu fazer aquilo? Ou você quer fazer isso? Ou melhor, você quer fazer isso? Não, faz isso. Vai lá. E é por isso que a gente tem dificuldade, porque a gente tem essa dificuldade de entender que Deus, Ele não precisa pedir o Elias, se o Elias quer ir ou ir, tal. Não, Ele diz, vai em tal lugar, faça isso. Primeiro ponto, porque esse reino que a gente está falando não é um reino material. Quando esse rei, que é o rei Jesus, me pede para fazer alguma coisa, ele já está muito além da minha visão, do meu entendimento, é lá na frente, sabe tudo que vai acontecer. Então, quando eu entendo que o reino de Deus, em primeiro lugar, eu vou abrir mão de todos os meus afazeres, para mim eu incluir, para a minha vida estar inserida nesse contexto de reino de Deus, para ser abençoado por esse reino que, literalmente, Ele quer prioridade e exclusividade. Então, não dá para eu discutir com o Senhor, não dá. Eu, na minha vida, como eu disse aqui, tenho muita dificuldade também para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu luto. Uma vez lá, eu moro na cidade de Macaé, e a gente está a 60 quilômetros, mais ou menos 70 quilômetros de Búzios. Aqui para vocês, talvez isso é logo ali, né? Que parece que o negócio para vocês aqui é tudo muito longe, né? Mas para nós também é um pouquinho longe, de Macaé para Búzios. E a gente tinha alugado uma casa em Búzios na época, e eu gosto desse negócio, porque eu digo que Deus vai muito além. A gente tinha alugado uma casa em Búzios lá, e a gente estava lá em Búzios, aí o pastor, na época eu era apenas o irmão Elias, o pastor, ele me ligou no sábado à noite e disse, Elias, amanhã eu não posso estar na igreja, eu preciso que você venha para ministrar aqui na parte da manhã para mim, para dar aula e tudo mais. E tinha mais um grupo de pessoas com a gente. Automaticamente,
eu cheguei para minha esposa, minhas filhas, gente, arrumaram as malas, vamos partir. E o pessoal, quando viu o telefonema, começou a gritar comigo mesmo, fala que você não está em Macaé, você não está em Macaé, avisa que você não está lá. Eu disse, calma, gente. Terminei o telefonema, gente, Darina, meninas, levantar acampamento, vamos embora. Sabe por quê? Reino de Deus em primeiro lugar. Reino de Deus em primeiro lugar. Mas você não, eu fui convocado, eu entendo que reino de Deus é isso. Aí para você entender, longe de mim, e quero que você entenda com muita clareza isso, na rua que a gente alugou esta casa, no condomínio que a gente alugou essa casa, nessa época, era uma casa alugada. Hoje eu tenho uma casa na mesma rua, em um condomínio melhor do que aquele que Deus me deu. Se você buscar em primeiro lugar do reino de Deus, você vai chegar lá. Então lá na frente, o que Deus faz? Ah, é? Ele obedeceu? Às vezes Deus faz para te testar. Às vezes Deus faz para te testar, porque Deus quer te dar. Eu quero ver onde está o coração dele. Será que o coração dele está? E essa nossa casa lá em Búzios é um negócio também muito doido. Eu acho que a gente já tem essa casa lá uns 7 anos ou mais. Se você me perguntar quantos domingos ou final de semana que eu passei nessa casa, eu tenho certeza, se foi 2 ou 3 é o máximo. E digo, pessoal, gente, domingo é dia do Senhor. Eu não quero ficar aqui. Eu não tinha condições nem de vir aqui para trabalhar, para fazer uma casa, para trabalhar para os outros. Deus me deu uma casa. Isso aqui é gratidão ao Senhor. Como é que a bênção que Ele me deu vai servir de impedimento para eu estar no reino dEle? Não, isso não pode. Eu tenho outros dias para estar aqui. Eu vim para cá. Agora nossa casa não pode me tirar da casa do Senhor. Primeiro lugar, o reino de Deus. Fecha aí, a gente vai lá, a gente volta, não tem problema. É 70 quilômetros, a gente vai, a gente volta. Mas na hora da igreja eu tenho que estar na casa do Senhor. Então, quando você tem esse teu foco, em primeiro lugar, o reino de Deus, a coisa vai acontecer de uma forma muito leve para você. E nada, isso não é peso para mim, não. Não é, muito pelo contrário, eu agradeço muito ao Senhor por isso. Agora, as implicações na prática de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Dedicação constante, como eu disse aqui, significa dedicar tempo e energia regularmente para compreender e viver os princípios do reino de Deus. Dedicar tempo e energia para compreender o reino de Deus. Porque também, como eu sempre falo, mas é tão fácil, gente. O reino de Deus é uma maravilha, é com muita alegria que se faz. Mas eu digo aqui, posso até aqui usar aqui a Pauline que está ali, ó, com a grávida ali, coisa e tal. Eu tenho certeza que ela está ali, eu já ouvi de ontem para hoje, puxa vida, que hora que vai nascer? Por quê? Porque ela está super feliz, contente, alegre. Se ela nunca tivesse tido condições de ter um bebê, seria um negócio meio, eu queria muito, toda mulher quer ficar grávida, quer ter um neném, sabe? Mas muda tudo, muda o corpo, sabe? É meio cansativo, sabe? Tem dias que tem certeza que é mais difícil para ela, mas tem uma alegria muito grande no coração dela, porque ela vai dar luz a mais um bebê. Quando essa criança chegar, que alegria que vai ser. O reino de Deus é parecido com isso, sabe? Tem horas que a gente, como pastor, então, meu Deus, às vezes, eu fui ser pastor aos 40 anos de idade, né? Mais ou menos por aí, já tem 10 anos. Sou pastor. Eu falo, meu Deus do céu. Sabe qual a frase que usa? Até meio pesada. Eu falo, mas pá, que furada que eu entrei, meu pai. Meu Deus do céu. Jesus, para ter misericórdia, meu pai. Sabe, meu Deus, minha vida resolvida. Eu estou tranquilo. Para que eu fui inventar essa história, Senhor? Meu Deus. Mas quando eu vejo uma alma se rendendo aos pés de Cristo, que alegria que eu tenho. Eu falo, obrigado, Senhor. Quando eu vejo alguém dizendo, pastor, aquela palavra me abençoou tanto. Eu falo, obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Então, o reino de Deus é desse jeito. Às vezes você sai da sua casa e vem para a igreja, às vezes, principalmente no inverno aqui, que o inverno aqui é meio tenso, né? Mas, gente, tem alegria e prazer. Paulo, ele disse que ele tinha prazer em se gastar o corpo dele pelo evangelho. Tem esse prazer, essa alegria de buscar. Então, é por isso que é uma implicação, significa dedicar tempo, energia, regularmente, aonde? No serviço do Senhor, priorizar o reino do Senhor. Sobre as suas, você tem que priorizar, dizer, é para o reino de Deus. Eu tenho outro testemunho que eu achei assim um tanto até mais forte, que é priorizar o reino de Deus. Eu trabalho, Deus foi bondoso comigo, já há uns 25 anos atrás, eu comecei a fazer casas para vender. Então, meu trabalho é comprar um terreno, fazer casa e vender. Ou, às vezes, alugo, às vezes, vendo. E logo no início, todo início é muito difícil. Todo mundo no início é muito difícil. Logo assim que eu fui para Macaé, a gente mudou, eu morava mais próximo do Rio, numa cidade chamada Maricá, e depois eu mudei para Macaé. Cheguei em Macaé, continuando lá construindo, e eu tinha
lá uma casa para vender. Gente, o que é? Eu faço isso aqui, quero que você redobre a sua atenção para ver como é que Deus age com poder e graça. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Tinha uma casa lá para vender, me lembro até hoje, acho que na época era R$80 mil, era o valor dessa casa, isso há cerca de 20 anos atrás, aproximadamente. E aquela casa, na segunda-feira veio um cliente do Rio, lá do Flamengo, para ver a casa, seu Lincoln, o nome dele, veio para ver a casa, olhou a casa, gostou da casa, coisa e tal. E, como eu disse aqui, eu sempre fui muito envolvido com a igreja. Eu nunca quis, na verdade, o único título de igreja que eu tenho é de pastor. Eu nunca fui diácono, nunca fui presbítero, nunca fui nada disso. Mas eu sempre fui muito envolvido. Então eu trabalhava, os pastores contavam literalmente comigo, professor de escola bíblica dominical, pregava tudo. E quando alguém queria me consagrar alguma coisa, eu disse, eu não quero título, só quero, se precisou de mim, me chama. Eu não preciso de título, não quero, então eu nunca quis. Eu não quero, pode ficar tranquilo, me deixa aqui. Me chamou, eu estou lá. Então eu sempre fui muito envolvido com a igreja. Quando a gente foi para uma igreja em Macaé, a igreja metodista, a gente se tornou líder do Ministério de Família. Uma igreja que tinha 3 mil membros, então tinha 500 casais, eu e minha esposa liderando aquela turma toda. Lá na época estava muito forte, eu não sei se todo mundo que já ouviu falar, do encontro com Deus. Que era essa febre, todo mundo encontra com Deus, encontra com Deus, encontra com Deus, encontra com Deus. Só que eu fui, talvez, discipulado em uma igreja onde o pastor, tudo aquilo que eu ouvia o povo falando do encontro com Deus, o pastor nosso lá em Gramacho, ele sentava o sarrafo de púlpito mesmo. Então ensinava a gente com força, e a gente aprendia aquele negócio mesmo. Então eu não via a necessidade, eu tinha muito uma resistência, porque eles falavam assim, quando você chegar lá, você vai ter um encontro com Deus. Eu falei, não, gente, o encontro com Deus que eu tive quando fui criança, minha mãe me ensinando o evangelho, eu vou jogar tudo fora, então eu nunca quis ir. Eu falei, não vou, o povo todo mundo vai, acha legal, mas eu não quero ir no encontro com Deus. Não achava legal. Aí o pastor da igreja chegou e disse, Elias, toda a nossa liderança aqui já foi no encontro com Deus. Só você e Daniela que não foi. Você não poderia ir? Eu falei, pastor, claro, pastor, em obediência ao Senhor, imediatamente. Estou lá no encontro com Deus, sem nenhum problema, vou lá para o encontro com Deus. Não acho legal, eu vou lá, amém. Porque, gente, obedecer é fundamental na vida do crente, fundamental. Não acha que é negócio mil maravilha, mas o Senhor está me convocando, me chamando para ir no encontro com Deus, amém, vou para o encontro com Deus. Aí o encontro com Deus ia começar na sexta-feira, gente. Sexta, sábado e domingo. Lembre-se que o cliente veio ver a casa na segunda-feira. Quando chegou na sexta-feira, meio-dia, o corretor veio e disse, Elias, o seu Lincoln já marcou comigo que ele vem amanhã, sábado, só que tem que ser amanhã, para comprar a tua casa. Amanhã ele está aqui, quer conversar contigo, já vai dar o sinal, já vai deixar tudo fechado. Eu disse, rapaz, diga para o seu Lincoln que só segunda-feira. Rapaz, mas ele não tem mais tempo segunda-feira, e tem outra casa ali que está mostrando para ele que é igual a sua, se ele não comprar a sua, ele vai comprar outra. Rapaz, eu estou precisando muito de vender essa casa, mas eu não posso, porque amanhã eu não estou aqui. Diz, mas gente, eu estou falando de vocês de verdade, eu precisava ir muito, porque o diabo só vai te testar naquilo que você precisa. Quando ele diz para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pão, porque Jesus tinha passado 40 dias sem comer. Jesus estava com fome. A necessidade de Jesus era pão. Então, aquilo que o diabo vai te oferecer é o que você precisa. Ele não vai mandar aquilo que você não precisa. O diabo sabia que eu precisava de vender aquela casa. Então, chegou na sexta-feira, o corretor chegou e disse, Elias, amanhã o seu Lincoln está aqui para comprar a tua casa. Amanhã eu não posso, que amanhã eu já tenho um compromisso com a igreja. O cara, não, rapaz, deixa esse negócio de igreja. Rapaz, não posso. Reino de Deus em primeiro lugar. Disse, não posso, eu não vou estar aqui, cara. E realmente fui para o encontro com Deus, para vocês terem uma ideia, foi assim. E o diabo me testou de tudo de forma. Eu sou um marido, pode até não parecer, pensa num cara que, quando conheceu, acho que já falei aqui, quando conheceu a digníssima esposa, eu fiquei apaixonadíssimo no primeiro dia que eu vi, de sair na rua, quando ela me deu um sim, pedindo o pessoal para me beliscar, para ver se era verdade. Eu me lembro eu descendo uma passarela lá em Gramacho, gritando assim, meu Deus, ela deu um sim para mim, quando estava com um colega, belisca aqui para ver se eu estou acordado, porque eu fiquei encantado com aquilo. Só que eu sou apaixonado por ela, até hoje assim. De noite eu fico lá, falando, meu Deus, que mulherão que Deus me deu, Senhor, não sou merecedor. Realmente, sabe, eu sou assim. Só assim, até esse encontro com Deus, gente, eu nunca tinha dormido separado dela. Nunca. A gente é muito pegado mesmo, de verdade. Nunca tinha dormido separado dela. Eu não sabia que o abençoado do encontro com Deus era mulher em um canto e homem em outro. Gente, quando eu chego na igreja, que olha o ônibus dos homens, o ônibus das mulheres, eu falei, Jesus, o que é isso, meu pai? Não estou entendendo esse negócio.
Falei, Jesus me envolve com teu sangue. E dessa mesma forma, eu vou com as meninas também. Gente, para nós, eu já até falei, hoje a gente está aqui orando, porque literalmente a nossa vontade, o nosso querer, meu e da minha esposa, é que a Lailana volte para estar com a gente. A gente nunca aprendeu muitos negócios de estar com os filhos longe, não. Então, para a gente, isso aí é uma fala, Deus, no controle, isso é para nós. Porque a gente quer nossos filhos do nosso lado, isso é uma verdade. Eu nunca tinha dormido nem longe de Danina, nem de Lailana e de Lorena, que é a minha outra filha. Nesse encontro com Deus, quando a gente ficou separado, eu pensei, bom, separado das meninas, tudo bem, agora de Danina, não, a gente vai estar junto. Chegou lá, um para cada lado, eu disse, meu Deus do céu, meu Senhor, que negócio é esse aqui? Rapaz, quando começou aquele negócio lá, aquele povo pulando, e Deus agindo, e repré para lá, corre para cá, e vai para lá. E eu, meu Deus do céu, foi batendo uma saudade a primeira noite, a primeira saudade de Darinha, das meninas. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim, meu pai, o povo todo chorando. Aí chegava o pastor e a liderança da igreja, oh, irmão Elias, Deus está agindo muito em você está chorando pra caramba. É saudade da minha esposa, das minhas filhas, pastor, não é Deus não. Como é que vocês me botaram aqui nesse lugar, gente? Eu estou com saudade da minha esposa e das minhas filhas, como é que eu estou aqui nesse negócio, meu pai amado, tem misericórdia. E eu, Jesus, tem misericórdia, porque o diabo é assim, né? O cara que tinha que comprar casa, as minhas filhas que eu estava longe, que para mim era o reino de Deus no meu lugar. Reino de Deus no meu lugar. E o moço veio, gente. Chega no sábado, o camarada veio, o corretor atendeu ele, falou para ele, tinha uma casa, na verdade, muito parecida com a minha, eu particularmente achava até melhor. A minha casa era 85 mil, essa outra era 80, uma casa até um pouco melhor. E o corretor disse para ele, a Elias não te esperou porque ele já vendeu a casa. Por isso que ele nem ficou aqui, já vendeu para outro. Aí levou ele nessa casa, ele olhou a outra casa. Conclusão, gente. Quando eu cheguei, voltei no domingo à noite, falei, glória a Deus, terminou, estou voltando para casa, contar minha esposa, minhas filhas, aleluia. Aí sim, dei muito brado, de vitória, coisa e tal. Cheguei em casa, fui dormir no domingo. Segunda-feira, quando eu abro a minha porta, que eu olho lá fora, o que estava parado na porta da minha casa? O carro do cliente. Eu disse, gente, carro do seu Lincoln aqui. Daí eu abri a porta e disse, Elias, eu vim aqui para ouvir de você que você vendeu aquela casa. Porque eu quero a sua casa. Eu disse, seu Lincoln, não vendi nada não. A casa está ali esperando para o senhor. Então, bora para o cartório. Fui para o cartório para vender a casa para o seu Lincoln. Seu Lincoln morava no Rio, em Botafogo, no Flamengo. Eu disse, só que, Elias, eu não quero só aquela casa. Eu quero uma para mim morar e a outra para alugar. A próxima casa que você está fazendo é minha também. Eu vendi 2 casas para o seu Lincoln. Sabe por quê? Reino de Deus em primeiro lugar, gente. Você precisa confiar que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Será que dá para a gente confiar nesse Deus desse jeito? Deus, o Senhor vai suprir, as minhas está nas tuas mãos, eu não vou intervir, porque o reino de Deus, aí a pergunta que eu faço, isso aí eu tenho certeza que já aconteceu comigo e com você, quantas das vezes, eu também não estou aqui dando uma de Santa Raul, não, longe de mim, mas quantas das vezes eu priorizei outras coisas? Quantas pessoas que ficam em casa, no Brasil, então, muito isso. Domingo passado, por exemplo, foi a final da Copa do Brasil, né? Horário bem maneiro, 4 da tarde, quer dizer, entrou no culto adentro. Muita gente deixou de ir para a igreja, sabe por quê? Porque ficou em casa para assistir a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Aí eu pergunto para você, que reino de Deus que está em primeiro lugar na nossa vida? Quantas das vezes eu deixo de, sabe? Quantas vezes, gente... eu não vim por quê? Porque foi aniversário. Hoje em dia virou um negócio muito de doido, então terrível. Eu já tive situação, pessoas não ir na igreja, porque ficou em casa cuidando do cachorro. Meu Deus, eu falo, porque eu tenho certeza. Não é, por exemplo, aqui até que o pessoal chegou cedo, mas normalmente na igreja, 2 horas de culto. Que você não prioriza, não, o tempo do Senhor, eu vou para a igreja, quando eu voltar eu cuido disso aqui. Então, o reino de Deus, e eu tenho que crer literalmente, não é que eu estou aqui dizendo, deixa o cachorro, não é disso, deixa o cachorro morrer, não. Eu tenho que crer que quando eu estou lá, o meu Deus cuida do cachorro para mim. E quem sabe eu posso chegar, ele está até curado 100%, porque eu busquei, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não estou dizendo aqui para você ser relaxado, ser literalmente desfazer de... Não. Com responsabilidade, você vai entender o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, as demais coisas, queridas, demais coisas, você pensar aí na tua vida, eu considero essas demais coisas, até com João 3,16, porque Deus amou o mundo de
tal maneira, de tal maneira, não tem como a gente numerar o tamanho, dimensionar. Quando tem mais coisas, meu irmão, é cada um na sua necessidade. O que você imaginar aí, está nessas demais coisas que o Senhor tem para você. Então você pode descansar, ficar tranquilo que o Senhor vai atender às suas necessidades. Talvez você veio lá do Brasil para aqui preocupado, como eu disse aqui, e é normal, a gente vem, a gente quer ter nosso sustento, a gente quer ter nossas coisas, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Eu brinco, lá em casa tem uma piscina, tem um bom tempo até que eu esvaziei ela agora para dar uma geral, dar uma reformada nela, e não vi mais agora. Mas lá em casa tem uma piscina, que eu cuido daquela piscina lá, e de vez em quando, sabe, duas coisas que eu faço que é muito interessante. Eu tenho na meu quintal, tem uma partezinha lá que eu coloco comida para os passarinhos, tudo solto, eles vêm lá, come comidinha deles, na rolinha, pardal, canário, vai lá, come a comidinha, vai embora. E de vez em quando vem uns passarinhos, gente, ele é meio preto, assim, meio bonitão, e é interessante que ele entra na piscina e dá uma mergulhada na piscina, sai lá do outro, rapaz, Deus cuida tanto dos passarinhos que me bota para cuidar da piscina para o passarinho tomar banho. Gente, é isso, meu irmão. Deus vai providenciar pessoas para cuidar de você, meu irmão. Você não vai nem entender, mas por que foi isso? Quando eu cheguei em Maricá, teve um moço lá, o seu Manel, ele fez um negócio para mim que foi realmente na minha vida, deu uma virada, que se eu contar esse testemunho aqui, eu levo mais de uma meia hora só contando, deu uma guinada financeiramente, literalmente. Esse seu Manel, ele fez um negócio comigo tão espetacular, que no final, não crente, o ímpio, ele olhava e dizia assim, eu não estou entendendo, Elias, eu nunca dei mole, nem para minhas filhas, nem para meus filhos, nunca dei mole para ninguém. Como é que eu te dei esse mole, rapaz? Fiz um negócio contigo de pai para filho, de seu Manel. Minha Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo, Deus tirou do Senhor para dar para mim. Glória a Deus por isso. Deus vai usar pessoas até ímpias para te abençoar, meu irmão. É só você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu me lembro que nesse dia, aí se eu morava em Maricá ainda, a nossa igreja era em Gramacho, 70 quilômetros também de distância. E eu e a minha esposa, a gente não tinha R$ 5 para pagar a passagem. No domingo eu fiquei em casa. Eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir na igreja, eu não tenho nem R$ 5. Fiquei em casa, uma situação complicada demais. Tudo que a gente tinha para comer dentro de casa assim. Eu até conto essa história, era banana verde, abacate, que um cara tinha me dado, literalmente, que era o que a gente tinha para comer. E eu encostei na mesa, de Deus, eu preciso vender essa casa, rapaz. Orei, saí na rua, voltei, Deus usou esse moço, encontrei com ele, nunca tinha conhecido ele, não conhecia ele em lugar nenhum, e Deus usou aquele moço, mas Deus sabia, eu não fui à igreja porque eu não tinha o dinheiro da passagem, eu fiquei em casa por conta disso, e Deus usou aquele moço para me abençoar, porque as demais coisas serão acrescentadas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Você diz, Senhor, eu só vou em teu lugar se seu nome for glorificado através da minha vida. Senhor, eu só vou naquele trabalho, talvez é assim, tu está orando para uma bênção de um trabalho, de repente você encontra um trabalho com salário lá em cima, aí você já nem mais pergunta mais para Deus, Deus, é para a tua glória esse trabalho, Deus? É para a tua honra? É para a tua honra? Conto algumas coisas que para muita gente, às vezes as minhas mensagens, normalmente, eu acho que a igreja que eu repito mais pregação é aqui, pastor Abraão, é verdade. Eu normalmente eu só vou ser uma vez só, porque meus testemunhos é meio pesado para as pessoas, meio pesados. Quando eu também trabalhava de pedreiro no Rio, salário bem baixo, a irmã da minha esposa já morava em Macaé. Macaé é a cidade do petróleo, a capital do petróleo do Brasil é Macaé. Então o povo ia para lá para trabalhar embarcado, e o salário triplicava. E eles queriam que eu fosse para lá para trabalhar embarcado. Só que era 15 dias no mar e 15 dias em casa. E a minha pergunta, e a igreja? Como é que eu vou ficar 15 dias sem ir na igreja? Impossível para mim. Como é que eu vou ficar 15 dias sem ir na igreja? Não dá para mim esse negócio. Aí o pessoal dizia, rapaz, você vai ficar com esse salário aí, você tem que... Porque naquela época, 30 e pouco, quando eu casei, eu estou 34 anos de casado, naquela época, hoje não, para entrar na Petrobras é tanto concurso, tanta dificuldade, mas naquela época entrava, eles davam um jeito com isso, se botava lá. Eu disse, como que eu vou ficar sem ir na igreja? Reino de Deus, gente. Reino de Deus. Aí hoje, não, de novo, com muita humildade, peço até perdão se alguém se ofender, existe um versículo que se cumpriu na minha vida. Ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando eu olho para trás, Deus, se alguém me contasse, e sempre priorizei o reino de Deus, já mudei, olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, eu já mudei aproximadamente de 35 a 37 vezes, mudar de casa. Foi o método que Deus usou para me abençoar financeiramente, foi mudando de casa. No início eu não tinha casa para vender, então eu tinha que vender minha casa, pedir 2 meses de prazo para entregar, comprar um terreno, levantar a casa correndo, mudar para dentro para entregar do jeito que estava para mim, mais minha esposa aí. Então já mudei muitas vezes. Mas todas as vezes que a gente ia mudar, preparava uma malinha, minha roupa,
roupa da minha esposa, das minhas filhas, para ir para a igreja. Está aqui do lado aqui. Estou mudando, hora do culto, para tudo. Bora botar roupa, bora para a igreja. Depois do culto, a gente continua a mudança. Porque eu ouço pessoas dizendo, pastor, não vim porque eu estava mudando. Onde está o reino de Deus? Qual é a prioridade do reino de Deus? Qual é a prioridade do reino de Deus? Por isso que eu falo, às vezes eu falo, e gente, eu falo isso porque eu só vejo na minha vida benefícios com isso que eu fiz. Benefícios. Eu vejo Deus me abençoando poderosamente. Até brinco, às vezes, não, de novo, aqui com há muitos anos atrás, quando eu tinha 22 anos de idade, eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos para trabalhar. Sou mais ou menos, eu digo, eu sou um Ronaldinho da construção civil. Dentro disso aqui, a única coisa que eu não mexo é com parte elétrica, mas você mandar eu fazer aqui o que você imaginar. Eu coloco piso, eu faço faço móvel, eu faço tudo aqui. Mexo com gesso. Deus me deu uma habilidade assim, que só Ele me deu. E um camarada que já morava aqui, eu não sei em qual país aqui, ele me viu com 22 anos trabalhando em Copacabana. Eu estava fazendo uma loja ia ser uma loja de doce francês, Joe et Marie, o nome da loja, e ele via eu trabalhando, eu fazendo balcão, eu colocando piso, eu fazendo parte de gesso, fazendo decoração, e tinha um senhor, na época eu tinha 22 anos, e um senhor com 45 anos, que era meu ajudante. Ele olhou e disse, rapaz, menino, você que é o profissional aqui, né? Você quer ir para os Estados Unidos comigo, não? Rapaz, você vai ficar rico lá, você tem uma habilidade de fazer as coisas, muito boa. Eu disse, moço, eu vou orar, depois você volta aqui. E fui orar. No outro dia ele voltou e disse, olha, Deus falou para mim não ir. Ele disse, não acredita. Se eu for, não vou. Vou ficar por aqui mesmo. E tudo visando o reino de Deus. Na época eu era muito envolvido com a igreja. Muito envolvido com a igreja. Outra coisa, aí essa agora é para ter, já está na hora, né? Já até passei, né, pastor Abraão? Eu estou mais testemunhando, porque eu acho que esse reino de Deus é importante para vocês. É importante para vocês isso aqui. Quando ainda era pedreiro, não está nem aqui no meu esboço, mas lembrei que agora vem na mente que é para contar isso para vocês. Eu ganhava R$150 por semana. Ganhava R$600 por mês. E aí, eu trabalhava com um engenheiro chamado Nelson Peixoto. Estava fazendo uma reforma num prédio da Marinha Mercante no centro do Rio de Janeiro. De novo, eu comandando tudo. E quando chegou, estava no finalzinho dessa obra, e faltava um dia de trabalho meu para limpar tudo, organizar tudo, para entregar a obra na segunda-feira, para ele receber a última parcela, que era uma grana até alta. E ele disse que chegou na sexta-feira, trabalhei sábado até meio-dia, não consegui terminar, mas um dia ou outro de trabalho meu, eu terminava aquilo tudo lá. E para segunda-feira ele recebia aquele dinheiro dele. Aí seu Nel chegou para mim, Elias, você precisa vir aqui no domingo para terminar isso para mim. Eu vou te dar R$600 pelo seu domingo. Um mês de trabalho pelo domingo. Vou te dar R$600 pelo domingo. Ele disse, vem que você vai, eu vou te dar esse dinheiro. Eu disse, doutor Nelson, eu tenho ensaio do coral, 7 horas da manhã, eu tenho escola bíblica, 9 horas da manhã, eu tenho evangelismo à tarde e culto à noite. Percebeu que eu não tenho domingo? Não é meu? Eu não acredito. Eu vou te dar um mês de trabalho por um domingo. Mas eu não posso vender aquilo que eu não tenho. Eu tenho ensaio do coral 7 da manhã, escola bíblica 9 horas, eu tenho evangelismo à tarde e eu tenho culto à noite. Percebeu que o meu domingo está completo? Não tem como eu vim aqui, doutor Nelson. Gente, eu precisava e muito desse dinheiro. E muito, não era pouco não, e muito desse dinheiro. Para concluir a história para vocês desse negócio, 10 anos depois, o doutor Nelson disse para mim, Elias, o que houve, Elias? Se a gente voltar a trabalhar de novo, agora eu com você sou empregado, o que houve? O meu Jesus, doutor Nelson. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Esse doutor Nelson, a roda gigante rodou assim comigo e ele, ó. Busque, engraçado, gente, eu não estou, literalmente, Deus veio trazendo aqui a minha mente, o meu esboço, praticamente eu não entrei nele. Deus veio trazendo, coisa que eu não lembrava quando eu estava estudando, veio trazendo aqui a minha mente. Só para a gente entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente tem vivido um tempo de muita pobreza nessa área, literalmente, a começar por mim. Muita pobreza, muitas coisas nos ocupando. A gente está vivendo num mundo onde tudo tem que acontecer aqui e agora, sabe? E a gente quer mostrar que a gente pode. Mostre para o Senhor, literalmente, o que você quer fazer pelo reino dEle, onde você quer estar na presença dEle. Descansa no Senhor. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades, literalmente. É só você confiar, literalmente, no Senhor. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é abrir mão da minha vontade, do meu querer, do meu achar, do meu pensar. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja?
E como que é isso? Outra coisa que eu falo muito, talvez isso é muito importante, porque às vezes o pastor da igreja não pode falar isso. Tem gente que diz assim, olha, Deus vai falar comigo, eu estou esperando Deus falar comigo. Meu irmão, você achar que Deus vai deixar o trono de glória dele para vir aqui pessoalmente dizer, olha, eu sou Deus, vim aqui falar contigo. Eu posso te dizer que Deus me tirou lá do Brasil para vir aqui falar contigo hoje. Eu sou voz de Deus aqui hoje. Qual é a voz de Deus? O pastor Abraão aqui nesse lugar. Ah, mas o pastor está achando que isso é... Não, não. Ele é a voz profética nesse lugar. Deus usa a pessoa, talvez o irmão que está do teu lado, não é só o pastor não, não é só a gente não. O irmão que está do teu lado, Deus está usando ele para falar contigo. Aí, não, eu estou esperando Deus falar comigo, eu preciso sentir primeiro, não aconteceu nada. A palavra do Senhor já está falando para mim e para você todo momento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, meu irmão. Senhor, eu não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, porque a gente também tem essa mesma dificuldade. Como é difícil, como a gente está vendo, sabe, eu queria tanto que fosse assim, mas está sendo o contrário, mas Deus, eu quero que... Não, às vezes a gente quer ajudar Deus, a gente quer tentar, Deus tem que ser assim, Deus, eu tenho que ir para ali, eu tenho que ir para aqui, Deus, eu não posso ir agora, eu sei, às vezes, eu não sei se é o caso de vocês aqui, mas muitas pessoas vêm do Brasil para cá na expectativa de melhorar de vida, de ganhar um pouco mais, aí ele se envolve em 2, 3, 4 empregos, ele quer ganhar, ele quer mostrar, até mesmo para a família que ficou lá, que a vinda dele para cá valeu a pena, meu irmão, mas vale a pena é obedecer a palavra do Senhor, isso é o mais importante, quer no Brasil, quer aqui, em qualquer lugar, o Senhor é contigo. Meu irmão, lembra de uma coisa, a bênção não está no lugar, a bênção está no Senhor, e se Ele te colocou aqui, confia no Senhor, confia no Senhor. Isaac, ele vinha, sabe, abrindo os poços que Abraão tinha cavado, lá os pastores de Gerar tinham entupido tudo, Isaac vinha abrindo. Quando dava água, chegavam os pastores de Gerar, expulsavam Isaac, tiravam Isaac de lá, Isaac não questionava com ninguém. Ele pegava as coisinhas dele, ele ia embora. Ele ia embora, porque ele tinha um compromisso com o quê? Com Deus verdadeiro. Ele ia embora, foi no primeiro, no segundo, só que quando ele saía, o poço, ó... O que aconteceu com Abimeleque? O que aconteceu com aquele pastor de Gerar? Foram atrás de Isaac. Isaac, a gente entendeu, Isaac, que a bênção não está no poço, a bênção está em você. Meu irmão, a bênção está em você, meu irmão. Obedeça a palavra do Senhor, viva os princípios da palavra do Senhor. Está aqui, Senhor, tudo bem, o Senhor me colocou aqui vai ser, mas a bênção está em mim. Não é porque é dólar, não, a bênção está em mim. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você ser abençoado, sabe, meu irmão? Quando você obedecer e botar o reino de Deus em primeiro lugar. E é interessante que para Deus não é assim, eu vou ser abençoado quando eu estiver ganhando $10 mil por mês, eu vou ser abençoado quando eu estiver ganhando $15 mil por mês. A coisa maravilhosa e muito abençoadora, como eu também já aconteceu comigo, está conversando com alguns empresários na cidade de Macaé, me lembro, tinha 8 empresários conversando, e eles falando, porque eu gasto tanto. Eu falei, gente, esse povo gasta muito para sustentar a família desde meu pai. Aí eu disse, eu não gasto tudo não. Ele falou, mas quanto você gasta? Eu falei, 1/4 que vocês estão falando aí. Então onde é que sua filha estuda? Naquele colégio, melhor do que o seu. Qual é o teu carro? Melhor do que o teu. Meu irmão, é a mão do Senhor, meu irmão. Não importa se é $10 mil, se é $20 mil, é a boa mão do Senhor, quando você prioriza o quê? O reino de Deus. Coloca o reino de Deus acima de todas as coisas. Coloca o reino de Deus. Vamos parar de ficar usando desculpa. Isso, mais aquilo, é mais aquilo. Não. O rei, minha prioridade é o reino de Deus, porque eu tenho implantado em mim a eternidade. Para eu chegar na eternidade com o meu Senhor, eu preciso implantar o reino dele aqui na minha vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Quero pedir para que essa palavra, que foi muito mais testemunho daquilo que eu já vivi, porque eu acho que isso é muito importante. Gosto muito desse negócio. Tem muita gente que gosta muito de testemunhar, e até peço perdão a vocês, porque graças a Deus eu tenho um testemunho próprio da minha vida, e eu acho que é um assunto muito propício para isso, porque não adianta eu vir aqui eu falar do testemunho de fulano e Beltrano, é importante viver aquilo. Eu gosto muito até daquele texto de Isaías 6 lá, quando ele diz, eu vi o Senhor assentado, não me contaram, não me disseram, foi eu que vi, foi eu que vivi aquilo. Eu quero orar por você que está aqui nesta hora, e que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, e quem sabe
Sabe, você tem vivido dilemas, literalmente, aqui, dizendo, Senhor, e aí, Pai, eu também quero priorizar o teu reino, eu entendo essa palavra, mas como tem sido difícil para mim, eu quero que você, literalmente, seja verdadeiro consigo mesmo, assim como eu sou comigo, como a gente precisa melhorar nessa área, e quero orar para que o Senhor nos dê, sabe, é muita graça, muita unção do céu, muita determinação para dizer o teu reino, Senhor, o teu reino, Senhor, o teu reino, Senhor. Eu tenho certeza absoluta, assim também, e não é muito diferente não, gente, que no Brasil também está meio parecido, sabe, eu tenho certeza, pastor Abraão, que essas cadeiras aqui poderiam estar tudo cheias se o povo buscasse em primeiro lugar, priorizasse o reino de Deus, e é uma mentira de Satanás tão grande, que ele implanta em nós, que a gente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu quero que a gente faça uma reflexão nessa noite, nessa manhã, neste dia de hoje, uma reflexão, Senhor, como eu tenho colocado o teu reino? Onde o teu reino está na minha vida? Quais têm sido as minhas prioridades? Como eu tenho realmente vivido na prática, como eu disse, entender essa palavra é muito fácil, praticá-la é que é muito difícil, por isso eu quero orar por você. E se tiver um corajoso aí, que diz, Senhor, eu quero priorizar o teu reino, que você vir aqui à frente, vem na frente para a gente estar orando. Eu quero estar orando com você, Senhor, eu quero literalmente colocar isso em prática, eu não quero ser apenas teórico, eu quero viver essa prática de colocar o teu reino em primeiro lugar, eu quero viver, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido, porque como eu disse aqui, somos todos nós, se tem alguém aqui, um corajoso, que quer dizer, Senhor, eu quero, Pai, eu vim para aqui com essa finalidade, mas eu não tenho vivido, eu não tenho colocado o teu reino em primeiro lugar, eu quero orar com você, eu quero orar por todos nós, por toda a igreja aqui nesse momento, e viver, Deus, eu quero que as promessas da palavra venham se cumprir na minha vida, em que eu esteja literalmente priorizando o teu reino. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.